em mais uma reunião ordinária regimental, nesta data de 4 de junho de 2020. Em aprovação, atas anteriores. Ata número 5/2020, do dia 12 de março, referente à reunião ordinária regimental da comissão. Ata número 01/2020, do dia 9 de 3 de 2020, da subcomissão para tratar do problema de estiagem no Rio Grande do Sul, a fim de viabilizar um programa de irrigação em nível estadual. Primeira reunião técnica de trabalho, RDI 4/2020. Ata número 1/2020, virtual, do dia 25 de 5 de 2020, referente à audiência pública, poços artesianos, rede d'água e o cenário do setor rural em tempos de pandemia através da plataforma virtual Cisco Webex. Quarto, a íntegra dos documentos acima citados encontra-se na comissão, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito, se assim o desejarem, conforme artigo 102 do Regimento Interno da Casa. Em leitura do expediente, antes confirmando deputados presentes, temos a presença do deputado Edson Brum, deputado Elton Weber, deputado Dr. Tiago, deputado Vilmar Zanquim, nosso vice-presidente, deputada Zilá Breitenbach, deputado Zé Nunes. Peço que se mais algum deputado entrou na reunião virtual. Portanto, temos 7 deputados já nesse início da reunião da Comissão da Agricultura. Em leitura do expediente, não há hoje, temos para conhecimento de matérias alçadas da comissão, a nossa comunicação como presidente do colegiado, informar aos demais parlamentares a retirada da RAP 07/2020, da nossa autoria, que trata do tema de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, no agronegócio e setor primário. Foi retirado de pauta. A íntegra do documento encontra-se na secretaria da comissão à disposição dos colegas parlamentares. Vou proceder na chamada para, posteriormente, colocarmos a ordem do dia. Deputado Edson Brum. Presente. Deputado Elton Weber. Presente, presidente. Deputado Dr. Tiago. Presente. Presente, presidente. Presente. Deputado Vilmar Zanquim. Presente, presidente. Deputado Zilá Breitenbach. Deputado Zé Nunes. Presente, presidente. Com esta presidência, temos, portanto, 7 deputados e podemos iniciar a ordem do dia, que hoje tem, inicialmente, o requerimento de audiência pública número 8/2020, proposição do deputado Zé Nunes. Assunto: tratar dos reflexos da estiagem no custo e lucratividade da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul. Reunião a ser realizada na Assembleia Legislativa, sala a definir, data e horário a definir. Os convidados, vou pedir permissão para os demais deputados, porque é uma relação grande. Cada gabinete, cada deputado recebeu a relação dos convidados. E, então, eu passo a matéria para a discussão dos parlamentares que assim o desejarem, nesta indicação feita pelo deputado Zé Nunes, de audiência pública número 8/2020, aqui na Comissão de Agricultura. Presidente, eu rapidinho eu peço a palavra, presidente, só para esclarecer. Na verdade, nós fizemos uma reunião faz poucos dias, né? A ideia era fazer essa audiência pública, nós acabamos, como a Assembleia demorou um pouquinho, nós imaginávamos que voltaríamos um pouco antes, né, com um processo legislativo, não conseguimos fazer via direta da comissão. Nós acabamos, então, fazendo uma reunião que foi bem importante, que encaminhou várias questões, e o deputado Edson, acho que participou, não me lembro os que participaram, mas foi uma reunião boa, muito prestigiada, tivemos aí 80 pessoas participando. Então, nós pedimos a aprovação dos deputados e vamos aguardar para fazer daqui um tempo essa reunião, numa sequência de discussão sobre o tema do leite aí, que é bem importante, e já que nós estamos com o pedido desta audiência pública, a gente aprova ela, mas não vamos fazer nos próximos dias, presidente. Vamos deixar para mais adiante, tá bem?
Ok. Se algum outro deputado deseja se inscrever para debater a matéria, caso contrário, coloco em votação. Ninguém se inscreve, está em votação a proposição do deputado Zé Nunes. De acordo, presidente. Colho o voto do deputado Edson Brum. Favorável. Deputado Elton Weber. Favorável, senhor presidente. Deputado Dr. Tiago. Favorável, presidente. Deputado Vilmar Gentil. Voto favorável, senhor presidente. Deputada Vilmar Breitenbach. Presidente. Vota favorável. Deputado Zé Nunes, proponente. Favorável, presidente. Esse presidente vota a favor, são 7 votos a favor, nenhum voto contrário, está aprovada a proposição. Voto favorável, presidente. Voto favorável, presidente. Deputado Paparico? Voto favorável, presidente. Ok. Temos 8 votos a favor, nenhum voto contrário, está aprovada a matéria. Requerimento de audiência pública número 9/2020, deputado Zé Nunes, assunto: ações de governo do Estado para enfrentamento da estiagem e ouvir os agentes financeiros sobre a prorrogação de dívida dos agricultores. Proposição para ser realizada aqui na sala sede da comissão, data e horário a combinar. Convidados, vou passar porque não são muitos: Secretaria da Agricultura, Secretaria da Casa Civil, Defesa Civil, Emater, MAPA, BRDE, BNDES, Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi, Cressol e outros agentes que tiverem operação com crédito rural. Farsul, Osergs, Nunicafes, Fetraf, Fetag, Coceargs, Famuros, Fecoagro, a Zona Sul e demais associações regionais dos municípios. Eis o requerimento e a palavra fica à disposição. Rapidamente, né, o pedido dessa audiência pública é em função da dificuldade de implementação por parte dos agentes financeiros, principalmente das medidas anunciadas pelo governo federal relacionadas à questão da estiagem. Nós temos a questão das renegociações das dívidas e das prorrogações, o deputado Edson Brum também por dentro disso, muitos bancos colocando, resistindo aqui na ponta aos agricultores, forçando os agricultores ao pagamento das suas parcelas. A gente tem orientado, né? Depois surgiram novas medidas. No entanto, o financiamento dos R$20 mil para quem é do Pronaf e dos 40 mil para quem é do Pronamp, praticamente eu não vi ninguém que tenha acessado até agora, né? Muita dificuldade de acesso. E o que a gente estava querendo com essa audiência? Ouvir do setor financeiro por que as coisas não andam, por que não se implementa, por que aqui na ponta não chega, para a gente poder, inclusive, pressionar o governo federal, enfim, e dialogar mais claramente com a nossa bancada gaúcha, que tem sido, assim, muito trabalhadora no sentido de cobrar e de querer que as coisas aconteçam, né? Eu tenho falado com os deputados federais do meu partido, de outros partidos também, e há uma avaliação da dificuldade das medidas chegar aqui na ponta. E os agricultores estão precisando muito, porque é uma situação dramática. Imagina o produtor de leite tendo que comprar comida concentrada, né, um custo altíssimo. Vai ser muito difícil passar esse período de pós-seca também, porque a seca ainda continua aqui na nossa região. Choveu 80 milímetros, mas tem muita gente que continua, inclusive, sem água, né? Inclusive eu estou com um problema aqui na minha chácara. Então, presidente, eu queria, nesse sentido, fazer esse debate e fazer essa conversa. Talvez os colegas deputados, deputado Edson Brum, deputado Elton Weber, tenham mais informações para nos ajudar. Obrigado, presidente. Presidente Adolfo Brito. Ok, com a palavra, deputado Edson Brum. Bom, primeiro eu queria dizer que voto favorável porque realmente nós estamos com dificuldades. Além da burocracia, por exemplo, para poços artesianos, que não saiu nenhum, e o governo do Estado não botou nenhum centavo até agora, alguma coisa que veio de dinheiro está na Funasa, e a recém estão começando a se movimentar, que é 29 milhões da bancada estadual, mais 6 milhões que foi articulado junto com a Frente Parlamentar Agropecuária Nacional, o Alceu Moreira, junto ao Ministério de Infraestrutura, estão 3 milhões para a Secretaria de Obras, 3 milhões para a Agricultura. Não está claro como vão utilizar esse dinheiro também e quais os municípios prioritários. Este é um problema. A questão financeira que o deputado Zé Nunes coloca, eu tenho notícias de alguns que já negociaram.
não é? Mas os bancos estão fazendo exigências que não é a que foi determinado lá em Brasília pelas normas, inclusive publicada pelo Conselho Monetário Nacional, não é? Pressionando os agricultores. E um outro problema que se agravou agora, presidente Brito e deputados, é que os cartórios começaram a majorar os custos para fazer, como ele precisa ter uma cédula, uma certidão no cartório, certidões que eram feitas por R$ 180, que é uma folha só, é uma folhinha só, é uma folha só, R$ 180, botar e escrever que a propriedade tal é do fulano tal. Tem cartórios que estão utilizando uma tabela pelo valor da propriedade, que é só para ele comprovar que a propriedade é uma folha só, cobrando R$2.000, R$2.500, R$3.000. Verdadeiro absurdo. Achaque aos agricultores. Então, essa audiência vem em boa hora para a gente discutir tudo isso que tem atrapalhado o setor, além da estiagem, também atrapalhado os agricultores e pecuaristas do Rio Grande do Sul. Voto favorável. Edson Brum, eu vou informar a Vossa Excelência que vamos convidar também para que representantes possam estar aqui e esclarecer essas informações. Ok, deputado? O deputado Elton Weber. Senhor presidente Adolfo Brito, saudar Vossa Excelência, colegas deputados, deputadas. Já vejo também várias entidades como FETAG, FARSUL, FETRAF, Matéria, enfim, que estão junto conosco, e dizer de que o que o deputado Edson Brum coloca é com certeza uma grande parte da nossa realidade, além de que eu quero chamar atenção para isso. Deputado Zé Nunes, feliz ideia sua dessa audiência pública, vamos votar favorável, deputado Zé Nunes. É a questão dos agentes financeiros, em vários casos, que estão fazendo tipo um mata-mata. Liberam um novo financiamento para liquidar aquele que tem hoje, só que a dívida fica para frente e, em muitos casos, nem com o Proagro vão conseguir acessar no futuro algum tipo de financiamento nesse sentido. Então, essa é uma questão que eu queria levantar também e que nós, de fato, temos uma necessidade de que o governo federal e quem anunciou as medidas também dialogue diretamente um pouco mais com os agentes financeiros. Os agentes financeiros estão, às vezes, sem orientação, mas precisam que o governo federal também faça essa sua parte na orientação e que não haja, como disse o deputado Edson Brum, agora, por questões da Covid-19, das questões da seca, se inventa algumas regras. Me desculpe a franqueza, não está escrito nada no manual de crédito, mas se inventa uma regra dentro da estrutura financeira dos bancos, muitas vezes também. Eu acho que esse é um debate junto com o governo federal, com o Ministério da Agricultura. Nós temos o Schwank lá, que é um gaúcho, temos outras pessoas, a nossa bancada gaúcha, mas não pode ficar para o agricultor, ele lá. Eu vejo muitas vezes a FETAG, as entidades, Eugênio, já está nos ouvindo certamente, trabalhando nessas questões, só que muitas vezes as coisas na prática do dia a dia são bem diferentes daquilo que é anunciado. Eu acho que é importante, voto favorável ao deputado Zé Nunes e a todos os colegas, pedimos o apoio também no teu nome, Zé. Caro deputado Elton Weber, gostaria de salientar a Vossa Excelência que nós estaremos procedendo, deputado Elton, em um documento e gostaríamos que a sua assessoria pudesse ajudar a assessoria da casa, da comissão, para enviarmos imediatamente o documento ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, e dando conta dessas informações que Vossa Excelência traz através das entidades que proporcionam esse diálogo com os seus parlamentares. Eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse, posteriormente, nos passar mais detalhes a respeito para repassarmos ao governo federal via Comissão da Agricultura. Obrigado pela sua participação. Mais algum deputado inscrito? Se nenhum colega... Oi. Oi. Bom dia, deputado Adolfo Brito. Eu tive um problema com o sinal do meu celular, mas é um prazer enorme. Estou junto, participando na reunião da Comissão da Agricultura. Meu presidente Adolfo Brito. Pois não, obrigado pela participação, deputado Aloysio Klasman. E pergunto se mais algum deputado deseja se inscrever nesse requerimento de audiência pública. Deputada Zilá. Eu gostaria de me manifestar, já falei para o secretário de Agricultura também, que nós temos que fazer uma avaliação de onde tem poços perfurados. A gente viu municípios que têm poços há 9 anos perfurados e não conseguiram fazer a rede.
Então, a definição do município, onde os poços serão perfurados, tem que ser uma articulação com o município para que haja recursos para fazer a rede. Senão, nós vamos investir em poços, municípios com graves questões de água não ter condições de fazer os poços. E que haja, a gente viu na última reunião que eu participei, a falta de articulação. Passamos uma reunião onde as entidades estavam se trocando telefones. O deputado Moreira levantou a questão de que a falta de técnicos da FUNASA era um problema já resolvido. Parece que há uma falta de comunicação, e isso está interferindo muito, falta de decisão. Onde vão perfurar os poços, não tem dinheiro para tudo, decidam e conversem com os prefeitos. Eu acho que essa indecisão também atrapalha muito, fora a questão financeira. Eu voto favorável a esse requerimento. Vossa Excelência, deputada Zilá Breitenbach, indique que a Secretaria de Agricultura faça essa definição junto com a Secretaria de Obras? É isso, se entendi bem? Eu acho que tem que ter esse levantamento. Nós temos inúmeros poços no estado que estão lá. Imagina, 9 anos num poço perfurado com muita água e está fechado. Então, eu acho que não dá para a gente botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, é fazer o povo ter a água. E isso está demorando muito. Eu peço que seja encaminhado, se todos concordarem pela comissão, essa nossa preocupação. Ok, agradecemos a manifestação, deputada Zilá Breitenbach, registrando então a presença também do deputado Aloysio Klasman. Coloque em votação se nenhum outro parlamentar desejar se manifestar em respeito à audiência pública proposta pelo deputado Zé Nunes. Posso começar colhendo os votos? Vou iniciar pelo deputado Edson Brum. Favorável, presidente. Deputado Elton Weber. Favorável, senhor presidente. Deputado Dr. Tiago. Favorável, presidente. Deputado Vilmar Zanquim. Voto favorável, presidente. Breitenbach. Deputada Zilá Breitenbach. Favorável, presidente. Ok. Voto favorável, presidente. É muito favorável. Deputado Paparico. Então, vamos... Deputado Paparico, como vota? Voto favorável, presidente. Deputado Aloysio Klasman. Voto favorável, presidente. Ok, agradecemos a manifestação. Temos, portanto, 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado o requerimento de audiência pública número 9 de 2020. Posteriormente, estaremos marcando com o proponente a data para que seja realizada essa audiência pública. Presidente, uma questão de ordem, presidente Adolfo Brito. Pois não, deputado. Eu tenho uma dúvida, porque nós estamos aprovando muitas audiências públicas. Eu vi ontem também na Comissão de Economia. A pergunta que eu faço, presidente, elas têm validade para este ano ou pode, se não acontecer essas reuniões, essas audiências públicas esse ano, elas têm validade para o ano seguinte e assim segue? Olha, na verdade, ela fica em pauta para o ano seguinte, segundo a assessoria técnica da bancada, deputado. Muito bem. Obrigado, presidente. Valeu. Então, com a aprovação desta matéria, nós encerramos a ordem do dia e passamos imediatamente para assuntos gerais. E eu gostaria de informar que, em conjunto com o deputado Elton Weber, relator da subcomissão criada para tratar dos problemas da estiagem no estado do Rio Grande do Sul e criar um programa de irrigação a nível estadual, estamos utilizando o espaço de assuntos gerais desta reunião ordinária para ampliar o debate e receber propostas de parlamentares, entidades dispostas a contribuírem com o referido tema, que é extremamente importante. Eu me inscrevo, presidente. Estou inscrito também, presidente. Ok, só gostaria de informar que essa subcomissão, nós pedimos já
lá no início de fevereiro, dia 4 de fevereiro, dia 20 foi aprovado no plenário da comissão. O prazo de validade ela teve início no dia 2, no dia 2 de maio, e de março, aliás, e o encerramento está programado inicialmente para o dia 18 de junho. Nós, tendo em vista a suspensão dos trabalhos devido à questão do coronavírus, com certeza nós estaremos em breve solicitando ao plenário desta comissão que a subcomissão, que tem como relator o deputado Elton, possa ter a sua prorrogação conforme estabelece o regimento interno da Casa. Primeiro, deputado inscrito para discutir o tema, com certeza também preocupado com a questão nós temos convivido com muita tristeza nesse ano, todos esses meses, aí, desde o início do ano, a questão da estiagem. Então, nós trabalhando já há muito tempo, começamos lá em 2000, a luta para ter no Estado um projeto de irrigação. Na oportunidade, nós entregamos em mãos para o presidente Fernando Henrique Cardoso um pedido lá em 2000, na época também do governador, o governador que na oportunidade esteve conosco e recebeu também o nosso governador Olívio Dutra. Naquela oportunidade estava junto no dia 28 de janeiro, quando entregamos tanto ao governador quanto ao presidente Fernando Henrique, dando as principais diretrizes do que nós pensávamos naquela oportunidade para um projeto de irrigação. Posteriormente, colegas parlamentares, em 2006, antes da governadora Ieda assumir o cargo, fizemos a entrega também da sugestão. Alguma coisa chegou a ser criado naquela oportunidade, mas não passou de um projeto e posteriormente não prosseguiu. Então, esse é um assunto extremamente importante para o Rio Grande do Sul. Nós podemos constatar isso nesse ano de 2020. E eu gostaria, então, inicialmente, de passar a palavra ao nosso relator. Inclusive, conversávamos, ele já tem muitas sugestões que está recebendo, mas nós precisamos fazer um trabalho conjunto da Comissão da Agricultura, e o Elton, com certeza, tem essa sensibilidade de ouvir a todos os nossos parlamentares, as entidades que têm relação direta com a agricultura, com a pecuária, né, e com o cooperativismo, que são setores que efetivamente merecem um apoio especial com a criação de um projeto do nível que nós estamos propondo e que, com certeza, deputado Elton Weber, nosso relator, nós deveremos alcançar grandes avanços nesse sentido. Com a palavra, inicialmente, o Elton, posteriormente já se inscreveu o deputado Aloísio e o deputado Edson Brum. Com a palavra, nosso relator, deputado Elton Weber. Obrigado, presidente Adolfo Brito, a quem eu saúdo mais uma vez, inclusive também que coordena e preside esta subcomissão, e agradeço também aos colegas deputados e deputadas que nos deram esta oportunidade de ser relator dessa subcomissão da implementação da política de irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, dizer de que nós estamos já colhendo, já recebemos diversas contribuições sobre este tema, a partir já do mês de fevereiro, e inclusive a nossa pretensão, e depois eu gostaria de ouvir os deputados que já se inscreveram, sobre a forma que nós estamos pensando em produzir este relatório, ou essas sugestões, dar uma olhada também naquilo que o presidente Brito já colocava, nosso presidente da comissão, daquilo que já se trabalhou no passado nesse sentido. Nós tivemos, por iniciativa do deputado Brito, já no ano 2000, 2001, uma sugestão de um programa estadual de irrigação. Nós estamos com este material porque o presidente Brito já nos repassou. Nós tivemos, posteriormente, nos governos do Estado, programas importantes, em vários momentos. Tivemos uma Secretaria Especial de Irrigação no governo Ieda. Posteriormente, no governo Tarso, nós também tivemos um programa importante de irrigação, com Mais Água, Mais Renda, se não me lembro, era este o nome. No governo Sartori, teve iniciativas da STR na época. Enfim, nós tivemos várias iniciativas importantes e muitas delas, às vezes, até ficaram meio truncadas. Desculpem a franqueza, mas não se deu continuidade a alguns programas importantes que se teve já no passado. Então, esse tema da irrigação, ele volta mais forte, novamente, quando tem seca. E nós estamos olhando para todos estes programas, iniciativas já do passado, para ter uma base para produzir um bom relatório com as sugestões.
sendo enviada certamente a nós. E eu quero aqui, presidente Brito, deixar a todos, já também registrado, e que pelo nosso gabinete as sugestões poderão ser mandadas para o Alexandre, que é da nossa assessoria aqui do nosso gabinete, bem como também da assessoria da Comissão de Agricultura e Pecuária. Os deputados que quiserem ou entidades que quiserem nos repassar sugestões, vamos estar à disposição para receber através da nossa assessoria aqui da nosso gabinete, bem como também a comissão, a assessoria da nossa comissão. Então, essa questão, eu queria deixar bem claro nesse sentido. O presidente Brito certamente vai colocar uma nova data dos prazos que deverão ser apreciados, e eu quero apenas, para encerrar, dizer aqui que nós temos nos debruçado até agora para um pouco a questão dos equipamentos, tecnologias para uso, nem sempre aquilo que às vezes queiram vender para um agricultor como tecnologia, quem sabe seja mais apropriada, precisa ter um trabalho muito forte de assistência técnica nesse sentido, a questão do crédito para financiamento, realmente, para mim, uma das questões importantes que eu quero aí, antes de finalizar, deputado Brito, dizer sobre os reservatórios. Não adianta nós ter o crédito, nós termos equipamentos, se nós não tivermos reservatórios adequados. Inclusive, isso pode implicar até na questão da lei ambiental também. Então, essa questão dos reservatórios de açudes e reservatórios de água vai ser também um tema que nós vamos tentar explicitar muito forte, para que no momento que tiver a seca, nós tenhamos reservatórios que durante o período de abundância de água, de chuva, nós podemos ter realmente não só buracos, mas reservatórios de fato que possam contemplar esta questão. E aí estamos abertos, como disse o presidente Brito, as sugestões, seja da FETAG, da FARSUL, da FETRAF, da EMATER, da FAMURS, das cooperativas e principalmente dos nossos colegas deputados que queiram nos fornecer alguma informação. Até o momento, nós temos trabalhado nesse sentido, em juntar daquilo que já foi debatido no passado, sem deixar também de olhar para aquilo que já foi construído de políticas públicas em outros momentos que possam ser aproveitados. Era isso, presidente Brito, a nossa contribuição, e estamos ouvidos para ouvir as sugestões que possam vir a ser apresentadas. Um abraço. Obrigado, colega e relator, o deputado Elton Weber. Eu gostaria de registrar, antes dos próximos deputados, a presença já conosco do Ismael, que representa a FAMURS, o Eugênio Zanetti, da FETAG, Adri, também da FETAG, a FETRAF, a Luiz Fernando, da FARSUL, e Ivan, Secretaria da Agricultura. Da FETRAF eu não tenho o nome do inscrito, apenas da entidade. Se puderem me passar. Próximo deputado inscrito é o deputado Aloysio Klasman. A palavra, deputado. Deputado Aloysio Klasman. Obrigado, presidente Adolfo Brito. Cumprimento com muita honra demais colegas parlamentares da nossa comissão, uma das comissões mais importantes do parlamento, que trata do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, que representa nada mais, nada menos 75% do PIB. Esta matéria que está em pauta e que o deputado Elton é o relator da subcomissão, nós, deputados mais experientes dentro dessa casa, como cito o deputado, o próprio presidente Adolfo Brito, Edson Brum, esse que vos fala e outros, nós já debatemos muito essa questão da irrigação. E cada vez que o Rio Grande do Sul sofre de uma estiagem, volta o debate todo ele sobre irrigação, que é muito importante. Eu acho, na minha opinião, da experiência que eu tenho, o que nós precisamos, colegas deputados, uma vontade política do governo de realmente fazer um projeto de estado de irrigação com recursos definidos, né? Porque o nosso produtor, ele quer implantar a irrigação, mas ele se esbara na burocracia, né? E também nas linhas de crédito, de financiamento.
Quer dizer que o nosso produtor, ele sabe a hora de plantar, ele sabe a hora de colher, ele sabe a hora de comercializar. O que nós precisamos é que os governos não atrapalhem os nossos produtores. Porque, veja bem, eu fiz uma visita a um produtor esta semana, uma irrigação de 80 hectares de lavoura, presidente e demais colegas que estão me ouvindo, ele, em 80 hectares, com um açude de irrigação de 3 hectares, ele colheu, nesta situação da seca, falta de água, 220 sacas de soja, de milho, por hectare. E agora ele está fazendo a safrinha de soja, com irrigação, colheu mais 55 sacas de soja por hectare. É isso que eu estou me referindo. É isso que o produtor quer, que os governos tenham vontade política e pressa para implementar. E nós, da Comissão da Agricultura, é o dever, nós da comissão, nós parlamentares desta área, realmente, de fazer esse debate dentro desta subcomissão, levar novamente as sugestões para que isso seja implantado. Porque a irrigação de 20 anos atrás e a irrigação de hoje não muda muito, a não ser, né, a burocracia, os tecnocratas enchendo o saco, o meio ambiente enchendo o saco que não é da área, não conhece, muitas vezes, a forma do manejo das coisas, como fazer a irrigação. Então, eu cumprimento a todos os parlamentares, contem comigo nessa questão, eu tenho um interesse muito grande nesta área, como eu já falei, deputado Edson Brum, Adolfo Brito, nós estamos debatendo esse assunto há mais de 20 anos, né? Eu podia citar outras deputadas, os deputados também da mesma forma. O que nós temos que tirar o projeto de irrigação definitivamente da gaveta e com juros subsidiados. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Agradecemos a manifestação e voltamos a insistir, deputado. Gostaríamos que Vossa Excelência também pudesse participar, apresentando sugestões para, no fim, nós observarmos, levar em conta todas as formulações feitas pelos colegas parlamentares para fazer um excelente projeto que possa também ser viabilizado. Muito obrigado pela sua participação, sei que está no interior. Quero dizer que estão inscritos agora na sequência o deputado Edson Brum, está inscrita também a deputada Zilá Breitenbach e o deputado Zé Luiz. Nesta ordem, primeiro a falar agora, colega deputado Edson Brum, com a palavra alguém que também conhece e sabe da necessidade de implementarmos esse projeto. Com a palavra, deputado Edson. Obrigado, presidente Adolfo Brito, saudar todos os colegas, todos aqueles que estão acompanhando a comissão, tem muita gente que acompanha de fora da casa também, Farsul, FETAG e outras entidades. Primeiro, eu queria dizer que eu sou muito descrédito essa questão da irrigação, e a gente tem procurado colaborar, a minha assessoria está fazendo sugestões para colaborar e enriquecer ainda mais essa ideia liderada pelo deputado Adolfo Brito. Mas eu coloco que eu tenho muito descrédito pelo seguinte: atualmente, e já faz 60 dias que eu pedi em reuniões sobre a estiagem, onde é que estão as máquinas para perfurar poços artesianos do Rio Grande do Sul? O governo do estado não unificou suas máquinas. Tem máquina na Corsã para fazer poço artesiano, tem máquina na Secretaria de Obras para fazer poços artesianos e tem na agricultura. E é um desrespeito o parlamento, especialmente a Comissão da Agricultura, não saber qual é o critério para uso dessas máquinas. Ou vão continuar fazendo poço artesiano para os amiguinhos e não onde tem mais necessidade. Qual é o critério que tem? Até agora não está organizado, não está sendo levado em conta os municípios que pediram calamidade e emergência por estiagem.
Então, nós temos problemas dentro do atual governo com as máquinas que tem. Na minha opinião, está desordenado. Tinha que estar tudo num lugar só. Defesa Civil, por exemplo, ou lá na agricultura, ou lá na obras, não sei. Mas tinha que estar todas as máquinas trabalhando por setores, por regiões do estado do Rio Grande do Sul, na região da fronteira. Qual é os municípios mais necessitados? O primeiro a pedir emergência foi o município de Candiota, de Aceguá. Então, vamos lá primeiro. Então, é uma bagunça isso. E me parece que não há interesse de organizar para poder servir primeiro os amigos do rei. É o que eu tenho visto. Então, eu vou participar, vou ajudar, vou colaborar, mas sou muito crítico à maneira como atualmente está sendo utilizadas as máquinas para fazer poço artesiano. Por último, eu queria aqui aproveitar, até porque a minha última manifestação, eu saio para uma outra reunião, presidente Adolfo Brito, dizer que eu, neste momento, encaminhei para Vossa Excelência um pedido de audiência pública para discutir, entrou pelo e-mail aí, audiência pública para discutir sobre aumento dos custos para registro dos cartórios de registro de imóveis de cédula rural, que é o que nós falamos há pouco dos cartórios. A mesma audiência pública eu já pedi lá na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, que é o deputado Jefferson Fernandes, e também na Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa e Popular, porque é defesa do consumidor, com o presidente, o deputado Elton Weber, para que a gente faça em conjunto estou aprovando nas 3 comissões, para que a gente faça em conjunto para ajudar os nossos agricultores aí que estão com dificuldade por causa da estiagem. Muito obrigado. Repetindo ao colega deputado Edson Brum, nós já tínhamos programado aqui, dissemos a Vossa Excelência que a comissão vai oficiar para que na audiência possam estar presentes os representantes que foram mencionados. Quero lembrar a todos os parlamentares que as audiências públicas aprovadas, segundo resolução da Casa, ainda permanecem em ambiente virtual, até orientação contrária por parte da mesa diretora. Portanto, nós ainda continuamos com a resolução anterior e que faz com que as nossas audiências sejam discutidas virtualmente. Próximo deputado. Pois não, deputado. Só pela urgência que tem este assunto, a gente pode fazer lá virtual as nossas audiências, porque aí a gente envolve o senador Reis, os deputados federais, as federações todas juntas. Ok, agradecemos e ficamos à sua disposição para que monte conjuntamente as 3 comissões. Nós estamos à disposição para tratar do assunto, como já vimos frisado anteriormente. Pode contar conosco, ok, deputado? Vamos, a próxima inscrição é da deputada Zilá Breitenbach. Com a palavra, deputado. Quero cumprimentar novamente o presidente, senhores deputados, e sugerir ao deputado Elton Weber, que está coordenando essa comissão, que nós não devemos ter tanta pressa, presidente, devemos pedir prorrogação necessária para fazermos um programa muito bem elaborado, envolvendo a todos. Eu sugeriria envolver universidades, comitês de bacias, Emater, que são, porque os nossos discursos, segundo algumas manifestações que eu ouvi, eles não são uníssonos. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Se não conseguiram nem, como disse o deputado Edson, organizar onde ficam as máquinas, como é que nós vamos estabelecer um programa? Eu vou passar essas sugestões, deputado Elton, e que a gente, nem que demore um pouco mais, mas que a gente faça um programa que não deixe nenhuma dúvida ao governo que nós precisamos de um programa de Estado para a irrigação no Rio Grande do Sul. Porque imagina, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quantas secas já vieram, quanto prejuízo nós já tivemos. E não se resolve, e sempre no atropelo. Mas se a gente não envolver a todos, não anda. Cada um vai puxar para um lado, fazer de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua região. Então, eu confio na comissão. Ainda não tenho tanta confiança na irrigação, mas a comissão pode, sim, prestar um serviço, deputado Adolfo Brito, ímpar para o estado do Rio Grande do Sul. Essa é a minha colocação.
Muito obrigado, deputado Asilar Breitenbach. Vai depender muito... Deputado Adolfo Brito, uma questão de... Eu tenho... Como estou no interior, Adolfo Brito, eu não vou poder participar depois. Eu queria só, para finalizar a minha participação, desejar um bom trabalho a todos, porque nós estamos numa situação, dessa situação da pandemia do Covid-19, né, que nos assusta muito e que nós, com certeza, vamos atravessar essa travessia também. Eu quero desejar um bom trabalho a todos e dizer o seguinte, eu estou de acordo com tudo que já foi dito e se tiver alguma dúvida, tem nos anais da comissão todas as dúvidas necessárias para que o Elton possa fazer um bom relato e conte com a gente e vamos ver se a gente tira do governo esse projeto de irrigação tão necessário para o Estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Obrigado, deputado Klasman. Agradecer a Asilar pela participação, deputada, e dizer que eu acho que o sucesso desse projeto, dessa nossa ambição como Comissão de Agricultura, é realmente reunir o maior número possível de ideias e condensá-las para trazer num projeto que seja simples, mas que seja fácil a implementação. É claro que vão depender de orçamento, tudo isso tem que ser planejado, vai depender também de verba federal, com certeza precisa ser negociado isso, através da nossa bancada federal, mas o importante é que nós estamos no caminho. Eu tenho certeza que sairá um excelente projeto aqui da Casa. Próxima inscrição pertence ao deputado Zé Nunes. Com a palavra, deputado. Bom, obrigado, presidente. Eu quero, inicialmente, presidente, saudar essa iniciativa da nossa Comissão de Agricultura de debater num debate estratégico e um debate de Estado, o tema da irrigação, o tema da falta de água e da importância que um programa estruturante tem pelo Estado do Rio Grande do Sul. É preciso dizer que, infelizmente, nós temos a condição da estiagem como uma condição cíclica aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 20 anos, nós tivemos 5 estiagens. Nós tivemos estiagem no governo Olívio, nós tivemos estiagem no governo Rigoto, e nós tivemos estiagem no governo Tarso, e agora estiagem no governo Eduardo Leite. O governo Ieda, não tivemos uma grande estiagem naquele período. Portanto, em 20 anos, são 5 estiagens. É uma condição recorrente no estado do Rio Grande do Sul e que afeta muito a nossa agricultura. O Rio Grande do Sul é um estado que tem na atividade primária a sua grande força. Na atividade agropecuária, o agro gaúcho é muito forte. E é preciso lembrar de uma coisa, a agricultura familiar contribui com quase 30% do PIB do estado do Rio Grande do Sul e a agricultura empresarial com outros 20%. Nós temos aí uma média de 50% do PIB do estado do Rio Grande do Sul relacionado à cadeia produtiva do agro, sendo que a agricultura familiar tem uma força, a maior força do país em termos de atividade produtiva e econômica inserida no mercado da agricultura familiar é aqui no estado do Rio Grande do Sul, tanto é que representa de 25% a 30%, dependendo de cada ano, do PIB do nosso estado. Portanto, precisa uma atenção e um olhar especial do governo. E eu quero dizer que este governo tem deixado a desejar nesse sentido. Primeiro, uma simbologia muito forte foi a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma Secretaria da Agricultura Familiar, uma secretaria estratégica. O governo extinguiu ela. Outra situação que nós estamos vivendo no momento é a grande instabilidade da Emater, que é o braço da extensão rural, que é fundamental para a agricultura familiar poder expressar todo o seu potencial no estado do Rio Grande do Sul. Por fim, presidente, eu quero contribuir com essa subcomissão lembrando de uma coisa. Nós temos, já no Rio Grande do Sul, muitos avanços nesse sentido. O que nós precisamos é, de fato, a atenção e a priorização dos governos. Eu quero aqui já contribuir com o deputado Elton, com o seu relatório, que nós temos um programa estadual de expansão da agropecuária irrigada, mais água e mais renda. Ele foi instituído pelo decreto 48.921, de 14 de março de 2012, no governo do então governador Tarso Genro, e ele foi
posteriormente aprovado por lei pela Assembleia Legislativa e foi constituída a partir daí, dessa aprovação no Parlamento, a Lei número 14.244, de 27 de maio de 2013, e alterada pela Lei 14.997, de 5 de maio de 2017. Olha só, ele possui uma vinculação com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, né, e visa incentivar a expansão das áreas irrigadas no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, aquilo que a deputada Zilá, essa lei tem 7 páginas, aquilo que a deputada Zilá coloca de que precisa ter um programa estadual, eu quero dizer que esse programa existe. O que não existe, na verdade, é destinação de recursos, porque o atual governo não tem projeto objetivo para a agricultura familiar em especial. Nós temos todos os programas, temos muitos programas, inclusive um outro programa que esse sim não foi criado por lei, mas um programa estruturado que nós temos todas as normas e que vamos contribuir colocando aí no relatório, que é o programa Irrigando a Agricultura Familiar. Ele é um programa que tinha uma outra conotação, era voltado mais justamente para o abastecimento de água nas propriedades da agricultura familiar. O programa Mais Água Mais Renda, ele dialogava com a questão da renda, que beneficiava também a agricultura familiar, mas também a agricultura empresarial. E esse programa tinha cortes de participação do Estado de acordo com a situação de cada extrato de agricultor, de enquadramento de agricultor. Então, nós temos já programas criados, né, que são muito importantes, que eu quero, nesse momento, apresentar para a nossa subcomissão, para que sejam incluídos e que, se a gente quiser fazer uma revisão, acho que é possível, obviamente, sim, né, fazer uma revisão, mas que nós temos, na verdade, muita coisa pronta. O que precisa ter definitivamente é um programa de Estado, mas que seja respeitado pelo governo, que o governo bote orçamento, que o governo aplique. Lei nós temos, né? E eu acho que é um programa muito bom, pelo que eu tenho lido, todas as normas estabelecidas, seu funcionamento, como é que o Estado entra, parte do agricultor, a questão do licenciamento, que foi falado aí pelo deputado Clasman, também muito importante, está previsto nesse programa. Acho que cabe uma revisão e reafirmar o programa Mais Água, Mais Renda, para que a gente possa ter um programa do Estado. Mas, acima de tudo, precisa ter governo que realmente se preocupe em implementar programa de desenvolvimento e se preocupe com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, porque a minha grande crítica ao governo Eduardo Leite é um governo que não pensa o desenvolvimento, é um governo que atua só na política para dentro, não trabalha o potencial do desenvolvimento que esse Estado tem, e eu quero lhe cumprimentar, presidente, deputado Elton, o grande desafio é a importância da gente colocar no papel isso e reafirmar o que nós temos, reavaliar, revisar, e colocar forte perante o governo que precisa ter definitivamente a decisão de governo. Aqui na seca este ano, o atendimento do governo do Estado vai para a história como o pior atendimento entre todos os governos que já passaram pelo Piratini em atenção aos agricultores que sofreram e vão continuar sofrendo muito pela estiagem. Obrigado, presidente. Valeu, agradecemos a participação, deputado Zé Nunes. Temos a inscrição, lembrando aos parlamentares de que já conversamos também com o secretário do Meio Ambiente, houveram mudanças importantes nessa questão aí da açudagem, enfim, que tange ao meio ambiente, mas que o secretário está disposto também a colaborar e participar na efetivação desse projeto. Portanto, é importante nós chegarmos com a legislação que já seja, quando formularmos aqui, já tenha também base legal dentro do Estado. Tá? E o secretário nos assegurou de que não há nenhum problema, inclusive houve mudança também na situação dos pequenos açudes. Agora, até 5 hectares praticamente não tem embaraço nenhum. Ficou muito fácil de ser legalizado açudagem com até 5 hectares de terra, a área a ser inundada. Portanto, já melhora muito e grande parte da agricultura familiar poderá ser beneficiada nesta situação. Próxima inscrição pertence ao deputado Paparico Baque. Com a palavra, deputado. Nossa saudação, presidente. E meus colegas deputados, eu gostaria de contribuir com esse debate, dizendo de que nós todos temos algumas informações e muitas vezes essas informações, ela não é a informação conhecida por todos. Nessa questão específica, colegas deputados, da FUNASA, dos poços e assim por diante, é importante nós ressaltarmos que esses 29
eles estão já empenhados na FUNASA e existem já 211 municípios selecionados com critérios técnicos para receber poços artesianos, bombas, coletores, próprias cisternas, e ainda estão em análise mais alguns municípios. Eu passo essa informação baseado numa conversa que tivemos com a nossa Carla, nossa superintendente da FUNASA no Rio Grande do Sul, que inclusive ela está nos acompanhando. Saudá-la aí, parabenizá-la pelo trabalho, e nós não temos dúvidas, Roberto Reck, que essa ação da FUNASA no Rio Grande do Sul, ela talvez seja a mais importante de todos os órgãos governamentais que nós temos aqui. Por quê? Nós temos uma diferença, nós temos um recurso na ordem de 29 milhões empenhados numa luta da bancada gaúcha, nosso líder da bancada, Giovanni Cherini, e dos demais deputados federais, que já aportaram e está empenhado esse recurso. Então, para finalizar, Elton Weber e colegas deputados, acredito que nós deveremos fazer a junção dessa informação, desses recursos da FUNASA, junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, tão bem mencionado pelo nosso colega deputado engenheiro agrônomo, meu colega prefeito. O Zé Nunes? Zé Nunes. Estamos aqui. Tá certo. Um abraço, meu amigo. Então, nós encaminhamos o final dessa nossa participação dizendo que nós todos, muitas vezes, não nos damos conta da importância que nós temos. Nós somos muito importantes. Basta você ver que quando sai à rua o deputado Adolfo Brito, enfim, os colegas deputados, as pessoas nos veem diferentes. As pessoas que nos enxergam, elas veem em nós uma esperança. Porque nós somos líderes, as pessoas nos deram a condição de líder. E nesse momento difícil, em todos os sentidos, nós precisamos exercer na plenitude a nossa liderança. Essa questão específica da irrigação, em 2014 estive no Israel, e nós observamos que no Israel, que é um país que nós temos aí, em média, 60, 50, 70 milímetros de chuva ano, nós temos uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. E nós, quando plantamos lá uma gota aliás, um grãozinho de milho, nós sabemos quantas gotas de água essa semente de milho precisa desde a sua colocação na terra até o momento da colheita. Então, acredito que o Brasil, nós somos um país rico em tudo e nós precisamos fazer esse trabalho. Nós temos, talvez, o grande desafio desse momento, de nós, deputados, homens públicos, seja de nós convencermos os nossos homens públicos, detentores da caneta, que nós já tivemos quando estivemos no Executivo, da importância da irrigação. Nós resolvendo a questão da irrigação, o prefeito Sereno Chese Filho, nós vamos resolver, talvez, 60%, 70% do problema do Rio Grande do Sul. Então, nós devemos, sim, focar nesse momento a questão da irrigação, termos esse programa de governo, termos dotação para esse programa de governo e começar a implementar na prática. Eu acredito que os deputados estaduais todos têm essa prerrogativa, mas especialmente os deputados da base, de nós realmente criarmos, junto ao secretário, ao governo, esse programa, começar a colocar em prática. Você imaginou se nós conseguirmos aportar um recurso para 1 hectare, 2 hectares de terra, começando talvez pelos nossos agricultores familiares, quanto desenvolvimento nós traremos para os gaúchos e as gaúchas dos nossos pequenos municípios. Então, presidente Brito, o senhor que coordena com muita galhardia essa nossa comissão, coloca toda a sua experiência, vamos chamar o governo, vamos fazer uma reunião com o governo, vamos dialogar olho no olho com o governo, vamos colocar em prática, porque nós vamos resolver 2 problemas. O problema é a garantia da produção dos nossos pequenos agricultores e nós, iniciando esse projeto de irrigação nas pequenas propriedades, nós vamos também estar gerando emprego e desenvolvimento
também aqueles que produzem os sistemas para irrigação. Então, nós teremos de imediato emprego nas empresas que desenvolverão esse projeto e logo em seguida, em 6 meses, porque quando se implanta um projeto de irrigação, não é para aqueles 5, 10 anos, não. Você irriga hoje, em 3, 4, 5, 6 meses, você começa a ter o retorno disso. Eu não tenho dúvidas que esse programa de irrigação, ele talvez seja um dos projetos e dos programas mais importantes para nós tirarmos o Rio Grande do Sul da crise. É um investimento que ele é rápido, gera emprego rápido na ponta de quem faz a irrigação e vai ter um emprego lá no nosso produtor e automaticamente o aumento de produção também gera emprego nas indústrias. Então, eu acredito, Brito, Adolfo, que o senhor tem essa grande missão e não é de graça que o senhor está aí. Aproveita essa sua inteligência que Deus lhe deu, essa sua experiência e conta com a energia, com a vontade desse jovem deputado que chega ao Parlamento Gaúcho, que impulsiona o conhecimento de você, e vamos urgentemente chamar o nosso secretário, nosso governador. Eu acredito, Zé, que você não está errado. O governo realmente tem, desde o seu início, feito aquilo que todos deveríamos fazer. Nós temos que acertar o Rio Grande do Sul. E o governo, por mais críticas que possam ter tecidas ao governo, mas o governo não errou. O governo precisa fazer o ajuste fiscal do Estado. Quem foi prefeito sabe, quem é pai de família sabe. Não há como uma família sobreviver gastando mais do que ganhamos. O Rio Grande do Sul é um caro desgovernado. Agora, nós precisamos também, sim, avançar. Nós precisamos não apenas conter, nós precisamos investir. Era essa a minha participação, deputado Brito. Obrigado, meus colegas deputados, por me ouvirem. Uma boa quinta-feira a todos. Agradecemos a manifestação e vamos precisar também da sua participação na elaboração desse projeto, que vai ser tão importante para o Estado. Há pouco nos solicitou a palavra o deputado Elton Weber, com a permissão do nosso relator. Eu gostaria de ouvir, primeiramente, caro deputado, temos a participação também do Ivan Bonetti, que é o diretor de Políticas Agrícolas e de Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura do Estado. Nós gostaríamos de poder ouvi-lo a respeito da questão, especialmente dos poços artesianos, e como fazer esse roteiro que os deputados estão pedindo para que haja uma viabilidade de, pelo menos, acertar aqueles que já têm poços abertos, os recursos que estão oriundos do governo federal, quem sabe estender as redes d'água. Em outros municípios, com certeza, tem que fazer os poços. Então, eu gostaria de ouvir o Ivan Bonetti, diretor de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural. Depois nós temos a inscrição da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, através do Ismael. Temos a participação da FETAG com Eugênio Zanetti e temos o Luiz Fernando também da Farsul. Eu gostaria, então, de ouvir inicialmente as ponderações do nosso diretor de Políticas Agrícolas, Ivan Bonetti. Com a palavra, Ivan. O Ivan não estando na reunião nesse momento, pode ser algum problema técnico, não. Nós vamos passar, então, para o nosso amigo que representa a Farsul, Luiz Fernando, para que possa trazer a sua colaboração da entidade e, é claro, posteriormente, entregando documentos para a comissão, para o nosso relator, para que esse projeto saia como o Rio Grande precisa. Com a palavra, então, o Luiz Fernando Farsul. Bom dia, deputado Brito, presidente da nossa comissão. Bom dia aos demais deputados, deputado Elton Weber, o nosso relator, deputado sempre parceiro, trabalhando muito, inclusive quero saudar o Alexandre Schaefer, o assessor dele, que é um grande amigo também, um competente parceiro nessa área do direito agrário e ambiental, inclusive, mesmo não sendo advogado, né? Saudar o deputado Edson Brum, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Azilar, deputado Pabarico, deputado Zé Nunes. Dizer que para nós é um prazer muito grande poder estar colaborando com a Comissão da Agricultura. Eu fui atentamente anotando algumas coisas aqui e gostaria de acrescentar algumas, já que vários deputados colocaram com muita precisão aquilo que precisamos avançar. O que eu destaco para vocês, deputados que estão acompanhando e estão com essa força política para poder alterar aquilo que é necessário? Nós tivemos, sim, e o deputado Zé Nunes lembrou bem, um avanço importante lá no governo Tarso Genro na questão do Mais Água, Mais Renda. Isso realmente foi um programa muito interessante. Agora faltou, deputado Zé Nunes, justamente uma união maior
juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos problemas hoje enfrentados por produtores, com a FEPAM e com a SEMA ainda, inclusive na questão daquela licença única que foi feita naquele momento. Então, eu gostaria, aproveitar que está aí o meu amigo, da Secretaria da Agricultura, aqui, fugiu agora o nome dele, presente, justamente para dizer que nós temos que fazer essa leitura da união da Secretaria da Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente, justamente para que não haja problema. Então, o Mais Água, Mais Renda, ele pode continuar, sim, sendo tocado pela Secretaria da Agricultura, todavia tem que haver uma conversa com o secretário Arthur Lemos para que a gente não tenha problemas lá na frente aos nossos produtores, como teve no passado e está tendo ainda no presente. Outra coisa importante. Luiz Fernando, só para ter o conhecimento, houve um problema técnico com o Ivan, daqui a pouco ele retorna, ok? Perfeito, Ivan Bonetti, bem lembrado. Outra coisa importante, a questão dos avanços que estão tendo no CONSEMA, é importante registrar que nós temos a resolução 323/2017, que é justamente aquilo que o deputado Brito muito bem lembrou, a questão de açudes até 5 hectares. Realmente teve esse avanço, mas é importante registrar, deputado Brito, que na sua região, na minha região, ou seja, boa parte da metade norte do estado do Rio Grande do Sul, isso não adianta. Por quê? Porque os lugares onde é possível armazenar água são lugares de baixada, são lugares que vai ter que haver uma pequena intervenção em alguma APP, em alguma mata silares, porque não é possível nós fazermos armazenagem de água no alto da coxilha, diferentemente de alguns lugares da metade sul do estado, onde isso se faz possível. Portanto, para podermos armazenar com qualidade, que é o que faltou esse ano, para aumentarmos a política de irrigação, devemos sim fazer mudanças legislativas importantes. E aí nós temos que estudar, junto ao secretário Arthur Lemos, se faremos junto a questão da competência estadual ou se teremos que usar a nossa força política junto ao Congresso, ao senador Luiz Carlos Aires, ao deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, para tentarmos avançar nesse sentido. Então é importante registrar esse ponto importante, que a armazenagem de água na metade norte do estado tem que ser feita em lugares de baixadas que obrigatoriamente vai ter uma intervenção na APP. É importante registrar nesse ponto específico que nós trouxemos avanços no Código Ambiental Estadual, aprovados no ano passado, mas esse ponto não foi debatido e que seria debatido este ano pelo Código Florestal Gaúcho, né, na modernização dele. Então é um ponto importante que nós temos que adequar. Esse ponto aqui que eu trago para vocês é de fundamental importância, porque na minha região, Missões, lá em São Luís Gonzaga, por exemplo, que é o município hoje com o maior número de pivô por aspersão no estado do Rio Grande do Sul, se avançou muito de 2011 para cá, no entanto, agora emperrou justamente por essa dificuldade de conseguir licença para fazer novas armazenagens. E eu volto a frisar tecnicamente para vocês que, conversando com amigos biólogos, amigos engenheiros agrônomos, né, na verdade, há um ganho ambiental quando você aumenta a capacidade de armazenagem e possa fazer uma compensação das APPs no entorno dessa armazenagem, né? Todavia, veja o contrassenso disso, para terem uma ideia, para o produtor que vai fazer a captação direta, ou seja, colocar uma bomba direta no riacho, na sanga ou no rio, não tem muita burocracia. Mas para aquele que vai investir e aumentar a armazenagem, a burocracia é muito grande em virtude disso. Então, eu colocaria essas contribuições para vocês, que nós temos que sim, que avançar junto ao Conselho nessa questão ambiental, ver a possibilidade de fazer uma modificação na lei. Além disso, dizer que já está sendo discutido a nível de Conselho também a questão da retirada da exigência do licenciamento do pivô por aspersão. Porque eu não tenho licenciamento de uma máquina agrícola, de um trator, por exemplo, mas hoje existe sim a exigência por parte dos órgãos ambientais de licenciar uma máquina que é o pivô por aspersão. Portanto, está sendo debatido esses temas, inclusive na condição de se colocar várias coisas em relação à LAC, que é a Licença Ambiental por Compromisso, que foi aprovada na lei passada, no ano passado, por vocês, que realmente pode colocar alguma desburocratização dos órgãos ambientais relacionados a esse tema. Agradeço, então, a oportunidade e dizer que estamos à disposição e, sim, faremos contribuições para vocês. Lembrando que, para a Farsul, o que nós precisamos avançar é na questão da irrigação e do seguro rural, que vai dar a segurança necessária aos nossos produtores para poder enfrentar situações adversas, como a estiagem e também questões de chuvas com granizo, enfim, as intempéries que a nossa atividade está em risco. Obrigado. Okay. Agradecemos a manifestação da Farsul através do Luiz Fernando.
e dizer que será importante que essas manifestações e contribuições, Luiz Fernando, sejam passadas para o nosso relator por escrito, porque depois nós vamos sentar com os deputados e tentar aproveitar tudo que for possível na legislação que vai se elaborar em relação à irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Dizer que a próxima inscrição é do vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, na sequência, o Ismael Orbach. E por último, nós vamos deixar, então, o Ivan Bonetti para poder ouvir a todos e também dar a contribuição por parte da Comissão da Agricultura. Nessa ordem, Eugênio Zanetti, vice-presidente da FETAG. Presidente, só para dizer que temos grande concordância com a fala do Luiz Fernando. Muito boa. Bom dia, presidente, deputado Adolfo Brito. Bom dia, deputado Elton Weber, que é o relator dessa comissão. Bom dia, aos demais deputados que estão presentes, entidades, enfim. Para nós da FETAG, a gente concorda e parabeniza, né, essa comissão que trata de um assunto tão importante. E a gente vê que o assunto estiagem precisa ser tratado com mais afinco, com mais interesse, para que a gente possa definitivamente resolver a situação do Estado. Não adianta a gente falar de estiagem e em irrigação somente quando tem irrigação. Precisa, como já foi dito aqui, a gente ter um programa de Estado e não de um governo, e de programas a gente já está cheio. O que falta é colocar eles em prática, que eles realmente aconteçam. Mais água, mais renda, sequer a parcela que cabe ao governo do Estado, ela é paga, e a primeira e a última parcela devia ser pago, isso vem sendo atrasado. Se a gente for considerar o que o Estado, né, deixou de arrecadar por causa da estiagem desse ano, quantos programas, quantos incentivos podiam ter sido dado aos nossos agricultores. Então, a FETAG se coloca à disposição também para ajudar na construção desse relatório também, né, para que a gente possa avançar nessas questões, né, muito bem também colocadas. A gente concorda também com o Luiz Fernando, aí da Farsul, sobre essas questões aí, e a gente precisa avançar sim. A situação da pecuária leiteira, que nos preocupa muito, né, o preço pago ao produtor e também o custo de produção que tem subido, a margem do produtor, ela desapareceu, vem trabalhando no vermelho, né, há tempos, né? Então a gente precisa também chegar num acordo. Outra coisa, a gente precisa unir esforços para avançar, é na questão do decreto de 9 de abril, que limita os municípios com decreto de emergência, para que sejam atendidas as resoluções 4802, onde permite o agricultor a prorrogar os financiamentos, tanto do custeio como o investimento, né? Então, a gente precisa unir forças para que seja ampliado esse prazo, que parece com aquele decreto, o nosso presidente da República decretou o fim da estiagem lá em 9 de abril, e a gente sabe que só piorou de lá para cá e ainda continua, né, muito forte a questão da falta de água. A questão da perfuração de poços artesianos, é muito boa a fala do deputado Edson Brum. A gente precisa, sim, né, ver qual é os municípios que têm mais necessidade, né, que possa ser atendido por primeiro, e que isso venha num programa de continuidade dessa perfuração desses poços, né, conforme a necessidade em cada localidade e que sejam atendidas. Então, a gente se coloca à disposição para avançar nesses pontos todos. Então, a gente coloca à disposição daí para construir, então, essa ideia aí. Um abraço a todos. Reiteramos, nosso vice-presidente FETAG, Eugênio, de que o deputado Elton Weber está recebendo todas as indicações, todas as contribuições das entidades e também aqui a Comissão da Agricultura. Próxima inscrição, o senhor Ismael Orbach, que representa a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e com certeza tem todo o interesse, porque os municípios que realmente precisam ter água, especialmente para a irrigação em suas propriedades, e especialmente nós precisamos dessa organização conjunta, e a FAMURS tem, então, também a oportunidade de contribuir com esse debate. Com a palavra, então, o Ismael Orbach.
Bom dia, deputado. Bom dia aos demais deputados. Parabéns pela iniciativa. Um assunto que é cada vez mais latente e importante a gente discutir a questão da irrigação. Como foi bem lembrado pelos deputados aí, a gente já teve iniciativas, tem programas, eles são de extrema importância para o avanço do agricultor familiar e da agricultura como um todo, como lembrou o Luiz Fernando aí. Temos entraves, a gente sabe disso, o Alexandre tem tratado isso, a gente já conversou um pouco a respeito desse tema aí. Temos que avançar alguns pontos e a gente se coloca à disposição, através da federação, para trabalhar no que for possível e dentro da nossa possibilidade de avançar nesses pontos que estejam travando, para que a gente possa avançar. Temos que avançar. Esse é um ponto que estrangula, mas aí eu gostaria de lembrar, acho que foi lembrado por alguns, que não é apenas os reservatórios, não é a questão de tecnologia. Temos algumas coisas básicas, que é a questão da energia também. E aí a deputada Zilá, acho que ainda estiver aí, vai concordar, geração de energia com fontes alternativas, seja por metano, seja por energia eólica, solar, e os custos disso. A gente tem que trabalhar também em outras linhas a respeito disso. O presidente Paparico aí lembrou muito bem, eu digo presidente porque ele foi nosso vice-presidente da FAMURS, muito atuante, agora deputado. Então a gente fica aí atento também, quer colaborar com o assunto, coloca à disposição. Para nós é muito importante esse tema, muito, muito mesmo. A gente tem esse avanço aí da questão dos 5 hectares, mas ele tem que ser ampliado de uma forma muito mais geral, eu diria, não no sentido das áreas apenas, mas também a questão ambiental. Então, deputado, a gente se coloca à disposição para contribuir. Só gostaria de fazer um relato aí a respeito da questão da estiagem, que vem junto com esse tema. A gente teve a reunião com o deputado Zé Nunes esses dias, a respeito do produtor rural de leite. A gente oficiou o Banrisul já, deputados, para que se crie uma linha específica para o produtor rural de leite, nesse sentido aqui no Banrisul. Também oficiamos, Carla e deputado Paparico, a federação não acredita que esses 29,1 da emenda de bancada a tempo de auxiliar os municípios, de prestar o devido socorro. Nós estamos no mês 6, essa discussão já vem desde dezembro, e nós encaminhamos ofício ao deputado Cherini, solicitando que troque esse recurso para outra secretaria, que se agilize o processo de transferência para o Estado, e o Estado possa conveniar com os municípios, e os municípios, na sua realidade de cada um, que é diferente das missões, a Canguçu é diferente, e cada um tem a sua realidade. Para isso, o recurso tem que chegar e no município ser administrado e aplicado da melhor forma possível. Então, eu peço a vocês, deputados estaduais, também que reforcem esse pleito junto aos deputados federais. Foi encaminhado um ofício para todos os deputados federais, que articulem junto ao deputado líder da bancada para que, infelizmente, retire esse recurso da FUNASA e aloque em outro departamento, outro ministério, para que possa chegar mais rápido. Por mais boa vontade que tenhamos, por mais agilidade, temos processos parados há muito tempo. A gente tem uma relação muito boa com a Carla, muito solista, muito trabalhadora, empenhada, mas a gente sabe da dificuldade da FUNASA. Então, a gente pede o apoio de vocês, aproveitando essa audiência, para que a gente possa trocar esse recurso para atender esses municípios. São mais de 400 e o Estado não tem perna. Estou aqui com o relatório, foram 550 caixas apenas distribuídas pela Defesa Civil do Estado, isso é irrisório no universo que a gente tem. Seria isso, essa contribuição, a gente coloca à disposição e continua sempre à disposição para trabalhar em conjunto. Ok. Com isso, nós ouvimos aí a posição dos municípios da FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a respeito da estiagem e também das informações relacionadas à questão de redes d'água, poços artesianos, a manifestação, inclusive, de pedido de mudança, de retirada da área da agricultura para passar para outra entidade para que possa ser feito rapidamente essa distribuição dos recursos para os municípios. Mas, por isso, é bom a gente ter aqui o diretor de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural
o Ivan Bonetti, que já pode nos dar alguma informação, quem sabe adiantando já alguma coisa em relação do estágio que se encontra o Estado na negociação para a busca desses recursos e o repasse para os municípios. Então, agora conosco é o nosso amigo Ivan Bonetti, que representa a Secretaria da Agricultura nesta reunião. Com a palavra, Ivan. Mais uma vez, ausente a participação do Ivan, deve estar com um problema da internet, que não está conseguindo fazer parte aqui do debate. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso relator, que vai ser o último a se manifestar, depois nós encerramos a reunião por aqui, deputado Elton Weber, depois de tudo que ouviu, e, é claro, a necessidade de nós montarmos esse projeto que está se prevendo para logo aí adiante, que tem o Estado como carro-chefe, os municípios, a Emater, assistência técnica, a questão de energia, que também foi comentada aqui pelos deputados e pelas entidades. Deputado Elton Weber, a reunião, a nossa avaliação, com contribuições que já podem ir se estendendo aí para que possamos colocar no projeto o que for possível e para que ele possa ser enxuto, mas que possa ser viabilizado. Com a palavra, então, o nosso relator, deputado Elton Weber. Obrigado, presidente Brito, a quem eu saúdo, os colegas deputados que estão nesta reunião ainda, deputada. Dizer de que quando Vossa Excelência nos encaminhou esta tarefa, a ideia é de que a gente possa, e nós vamos tentar trabalhar da melhor forma possível nesse sentido, e que a gente possa consolidar todas as iniciativas já feitas anteriormente. Já recebemos a sugestão de Vossa Excelência, os programas que já existiram e foram com políticas públicas implementadas. Então, a nossa ideia é de que essa relatória da subcomissão saia uma proposta para depois ser materializada de um programa estadual de irrigação, que perpasse governos e perpasse o período da estiagem, não só no período quando temos problemas. Portanto, as nossas contribuições certamente muito importantes para todos. Eu quero aqui dizer de que, conforme os colegas deputados já referiram, peço também que tanto a deputada Zilá, que é muito vinculada ao segmento, deputado Zé Nunes, deputado Edson Brum e demais colegas, e a presidência já está fazendo isso, até se as assessorias de vossos gabinetes tiverem alguma sugestão, podemos fazer uma reunião conjunta, a nossa assessoria aqui que vai nos ajudar, para fechamento, antes do fechamento, e o presidente Brito depois poder encaminhar via comissão essa temática. Então, peço aos colegas que puderem nos ajudar, e também peço que, conforme o presidente já reafirmou aqui, que as entidades, colegas parlamentares, façam por escrito essas contribuições. Fica mais fácil nós receber um texto e que nos facilitará muito o encaminhamento. Peço isso tanto à Farsul, à FETAG, o vice-presidente Eugênio, com quem eu já conversei, também à FAMURS, as entidades todas que tiverem como contribuir, nós estamos à disposição para acolher. E também, nesse sentido, dizer de que, se nós pudermos, deputado Brito, ter hoje já um indicativo, pelo menos vamos ter mais 30, 60, 90 ou quantos dias para fechar o relatório, para nós é muito importante, porque se o prazo for menor, nós vamos ter que apressar um pouco mais e talvez atropelar. A deputada Zilá já disse que entende que pudermos ter um tempo razoável, né, deputada, para poder fechar um bom relatório contemplando essas questões. Então, se pudermos ter um indicativo, pelo menos, deputado Brito, com a concordância dos colegas deputados que estão junto, bom, vai ser mais X semanas, meses, enfim, para nós podermos fazer bem esse trabalho. Ele dizer, deputado Brito, nosso presidente, eu estou solicitando também para a Secretaria do Meio Ambiente uma reunião lá com a equipe de lá, com o secretário Arthur, porque este é um tema que também abrange tanto a agricultura quanto também o meio ambiente, e nós queremos já antecipar algumas questões já levantadas pelos colegas deputados. Então, nós já estamos em contato com a secretaria do secretário Arthur lá. Então, demais, eu quero agradecer as sugestões e nos colocar à disposição, mais uma vez, de todos, para fazermos o melhor possível nesse relatório para um programa estadual de irrigação duradouro que perpasse governos, inclusive, nós não tenhamos todo o momento da seca a discutir esse assunto. Obrigado, presidente. Agradecendo
Elton Weber, eu acho que ele deu as diretrizes que nós conversamos para fazer esse encaminhamento. E as entidades, eu repito, as secretarias de Estado, o próprio governo estadual, nós vamos procurar, porque vai passar, evidentemente, e o governo do Estado, posteriormente, é que vai poder conduzir, através das suas secretarias, um projeto desse nível, que a Comissão da Agricultura está propondo pelos seus deputados e outros deputados que não são da nossa comissão, mas que têm todo o interesse, porque, sem dúvida nenhuma, a irrigação pode ser uma salvação para o Rio Grande do Sul. Esse ano, quem sabe, quanto nós perdemos em não tendo a irrigação, quanto poderia ter sido evitado se nós tivéssemos irrigação em boa parte das lavouras que foram frustradas pela estiagem. Eu agradeço a presença e a participação dos deputados Edson Brum, deputado Elton Weber, deputado Vilmar Azanquim, nosso vice-presidente, o deputado Paparico Bach, deputado Zé Nunes, deputado Tiago Duarte, a deputada Zilá Breitenbach e o colega deputado Aloysio Plasma. A contribuição de cada um das entidades que aqui puderam participar, não esquecendo, como o relator também salientou, a necessidade de termos por escrito as manifestações, as contribuições de cada entidade, de cada setor relacionado à estiagem. Eu, com isso, também estou encerrando esta reunião, já convidando os colegas parlamentares para a próxima reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, na próxima quinta-feira, no horário regimental. Um abraço fraterno a todos e a cada um. Obrigado pela participação e contribuição para o trabalho mais célere da nossa comissão em relação à estiagem, um tema tão importante para o Rio Grande do Sul. Um abraço e um bom dia a todos, e em especial aqueles que puderam acompanhar. Mais de 60 lideranças, pessoas, entidades puderam participar conosco nesta reunião. Bom dia, está encerrada a reunião da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos também. Boa semana. Bom dia, abraço a todos.